Então, o uso desse tipo de variável que armazena endereço de funções é útil para permitir encapsular comportamentos da função. Então, por exemplo, se eu preciso comparar valores, posso usar uma sequência de operadores ou construir uma função para isso. Então, vamos supor que eu tenha que comparar os valores A e B, por exemplo. Ao invés de dizer que eu quero comparar esses valores de um jeito específico, eu posso utilizar uma função genérica para comparar. Um exemplo são strings. Assuma que eu tenha dois char asterisco A e char asterisco B. E eu queira criar uma função que compara A e B. Eu posso usar vários critérios de comparação. Eu posso dizer que esse critério é alfabético. Eu posso dizer que esse critério tem um outro critério aqui que eu posso estabelecer, por exemplo, alfabético e case insensitive, por exemplo. Um pode ser sensível à caixa, o outro não. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como é que a gente pode efetivamente usar isso. Eu vou tentar fazer um que seja o mais simples possível. Vamos ver aqui a função, então. A função principal. E aí, então, suponha que eu tenho uma função que tenha dois valores, A e B, e que eu queira fazer a soma desses valores. Tem uma outra função, então ele retorna A mais B. Tem uma outra função que retorna a multiplicação entre eles. Eu posso usar essas funções numa função de operação genérica que recebe A, B e mais, ao invés de então eu implementar diferentes funções, né, eu ter que chamar diferentes funções que façam uma soma, uma multiplicação, etc., eu posso implementar uma função genérica que retorna o que recebe por parâmetro um tipo f com asterisco, e essa função ela recebe dois inteiros. Então, o que eu estou dizendo aqui, essa função aqui genérica, ela recebe a, parâmetros a, que é um inteiro, b, que é um outro inteiro, e ela vai receber um parâmetro f, que é um ponteiro para a função, e retorna um inteiro. Então, como é que eu posso... O que eu poderia escrever aqui? Eu posso escrever f de a e b. Qual que vai ser o comportamento dessa função, da função genérica? O comportamento da função genérica vai ser definido por uma segunda função que é passada por parâmetro. Então, eu posso fazer o seguinte. Posso dizer assim. Genérica, 5 e 8. E aí, o que eu tenho que passar aqui na frente? Eu passo qualquer função que como argumento para essa função genérica, qualquer função que tenha dois parâmetros, que receba dois parâmetros, e esses parâmetros sejam inteiros. Se essa função tiver esse formato, eu consigo passar ela aqui. Então, eu posso passar, por exemplo, soma. Então, o que vai acontecer? A função soma, ela vai ser guardada aqui, né? Vai ser passada como se fosse uma referência, ela é passada por referência, né? Como se fosse um endereço. Na verdade, na prática é mesmo um endereço. E esse endereço ele vai ser armazenado aqui nessa variável f. Essa variável f ela tem um tipo específico, né? Então, ela tá asterisco f aqui, eu tenho que pôr desse jeito.
E o retorno dela é genérico, ela é um retorno void. Inclusive eu posso ter funções diferentes aqui, né, com retornos diferentes. No final aqui dessa função genérica, eu posso até deixar float aqui, porque vamos deixar aqui, vamos deixar inteiro primeiro, vamos rodar isso aqui. Então, se eu usar a genérica com soma, ele vai dar um resultado. Se eu usar a genérica com mu, ele vai dar outro resultado. Vamos ver na prática isso aí. Então, sair aqui do programa, ponteiro de funções. Deu alguns erros aqui. Deixa eu só... deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Tint. Tá. Ele tá fazendo um monte de warning aí. Tá. É porque eu tô... Ele estava esperando void int, mas o argumento é uma resposta inteira. É que eu estou forçando, né? Eu poderia... Vamos deixar inteiro aqui mesmo. Só para ele não reclamar. Depois a gente vê como é que faz de uma forma mais genérica. Então a ideia é que eu tenho aqui ponteiros para funções, né? Então qual é o comportamento? Como é que vai ser o comportamento dessa função genérica? Ela vai ser determinada por uma segunda função que eu passo aqui por parâmetro. Então, eu posso ter uma função que faz um monte de coisa, mas que considera uma segunda função para fazer algum tipo de operação ali dentro. Então, vamos colocar mais um outro aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, um float, a média, que recebe int A e int B, e eu vou somar as dois. E dividir por 2. Mas será que eu consigo agora fazer aqui, usar a função genérica, usar a média? Vamos seguir aqui o padrão em inglês, né? Então, quando eu for compilar, ele vai dizer para mim, ó, cuidado porque eu esperava um inteiro e você está me passando um float. Mas vamos ver se vai rodar alguma coisa, né? Então ele deu aí, não sei se deu certo, né? Porque a média entre 5 e 8 não deveria ser isso. Eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada. Vamos ver aqui. Provavelmente, então, nesse caso não deu certo. Né? Nesse caso não daria certo por causa do tipo diferente de ponteiro ali que eu tô utilizando. Eu já utilizei, talvez isso seja mais recente, essa trava aqui, eu já utilizei como void. E aí depois forçando a execução. Mas continua não funcionando, não sei porquê aí. De qualquer jeito, né? Como aqui eu estou convertendo para inteiro, não teria como. Então, aí tá dando um erro agora. Sim, função genérica inteira também. Então ela tem que ser float. Aqui então converter para float. Ele tá dando mais um erro inválido. Uso inválido da expressão void. Realmente não vai ter como aqui fazer desse jeito. Eu tinha a impressão que isso era possível fazer, uma coisa um pouco mais genérica. Mas não. Então vamos fazer aqui a média inteira mesmo. E só indicar que a gente tem que realmente fazer de uma maneira específica. Né? Então a função ela tem que ter um comportamento, tem que retornar uma coisa bem esperada. Tentei fazer algo um pouquinho mais genérico aqui, mas não deu certo. E agora está dando problema. Vamos ver o que eu fiz também aqui de errado. Então aqui int, estava dando certo até agora, né? A multiplicação e a
a soma pelo menos estava dando certo. Então a média que retorna. Estraguei o que a gente já tinha feito. Vamos ver. Então tá errado isso. Deveria ser 5 e 8. Multiplicação, soma. Bom, mas basicamente essa é a ideia, né? Então, da gente ter a função sendo passada dessa maneira. Sinceramente, aqui estava dando certo antes, agora eu tô... Sei lá o que eu mexi aqui, que deu problema. Vamos comentar essa função média. Duro de fazer as coisas assim no improviso é isso, né? Não tá preparado antes. Então, dá chance da gente derrapar um pouquinho aqui. Ah, caramba. Tipo aqui, né? Então... agora sim. Era o tipo da função que estava errado, que o retorno da função ainda é genérica. Então, beleza, agora está tudo certo. Espero. Então, é a média arredondada para inteiro que tem que sair ali. Beleza, é isso aí então. Então, eu vou ter aqui esses 3 valores foram obtidos com uma mesma função, que é a função genérica, sendo que uma tem comportamento de soma, a outra de multiplicação e a outra de média entre os 2 valores, a média inteira nesse caso. Né? E aí, então, eu consigo, nesse formato, né, eu consigo guardar valores, né, de ponteiros nesse formato aqui. Entendeu? Então, seria alguma coisa assim. Né? Então, em geral, dá para usar assim. Então, P1, né, ponteiro para função. E aí, então, eu tenho, por exemplo, qual é o valor. Né? Então, eu tenho aqui a inicialização do ponteiro para função. Aí, depois eu posso pegar uma função qualquer e apontar para ela. Então, por exemplo, aqui a média. Vou fazer mais uma aqui. Poderia fazer máximo também. Então, pode retornar aqui se A maior do que B. Retorna A, se não B. Operador ternário, não sei se vocês já viram. Agora que eu vi que vocês estavam comentando a máscara aqui para float, o retorno NN tem que ser int, genérica está como float, fazendo cache para int. Então agora acho que vai dar certo, vamos ver aqui, max, então tem a função max que recebe, e eu vou pegar aqui o endereço, né, o endereço da função max, é assim que a gente consegue trabalhar com ponteiro para função. Vamos ver se está certo. Aqui provavelmente tem uma versão do C mais nova que impede de eu fazer ela como void, tá? Então não vai dar aí pra gente fazer como void, a gente teria que definir mesmo qual é o tipo de retorno do ponteiro. E agora se ele não dá warning. Continua dando warning? Ah, tá. É que eu esqueci do int, né? Certo. Beleza. E agora sim. Então a gente consegue rodar aqui a função sem nenhum problema. Eu consigo então chamar a função e eu posso chamar a função por meio do ponteiro. Então, se eu quero, por exemplo, fazer assim, então eu vou imprimir aqui o int f, porcentagem dele, ponteiro para a função, então eu passo A e B.
Ele vai me retornar o maior entre os dois valores. Ah, desculpa. ID não, porque aqui eu não tenho. Então é 5 e 8. Então ele tem que retornar o maior dos dois. Ele retorna o 8 ali. Então eu consigo utilizar funções utilizando outras funções. Depois eu posso logo em seguida aqui mudar pegar o endereço de média, por exemplo, e rodar de novo. E aí ele se comporta de novo como a média. Então a ideia disso, existe alguns cenários em que isso pode ser útil, né? Utilizar ponteiro para função. Das situações mais comuns que se utiliza é no algoritmo QSort. Então, se vocês procurarem, existe um algoritmo chamado QSort, que faz ordenação de vetores. Então, ele é um ordenador genérico para tipos de vetor. Mas o que você tem que fazer? Para que ele possa funcionar, você tem que passar uma função de comparação para ele. Então, se a gente olhar aqui o manual dele, ele vai dizer, ó, a gente tem como é que ele funciona? Eu passo um vetor genérico, né, de elementos, quantos elementos tem o vetor, o tamanho, e aqui esse tamanho o tamanho de cada elemento, né? Então, por exemplo, para eles poder saber, né? Se eu tenho um vetor de inteiros, então eu tenho 10 elementos. Então, 10, 4, e aqui, qual é a função que compararia um par de valores? Então, ele tem aqui, ó, const void asterisco, né? Ele vale para qualquer par de valores. Então, aí eu consigo, com isso, fazer uma função que permita, né, fazer comparações genéricas entre elementos. Bom, não sei se vocês entenderam aí ou se querem um pouquinho mais de explicação. Tá, então tem um outro. Vocês podem procurar melhor aí, procurem como funciona o QSort, que vai ser interessante para vocês entenderem essa ideia do uso de funções de ponteiro para função. Tem uma outra pergunta aqui do Pedro Henrique. Se poderia falar sobre struct e struct, quando que precisa usar o operador de seta ou quando usa o operador de ponto, né? Então são diferentes. Então vamos lá, struct, acesso. Então eu vou exemplificar aqui como Então a gente tem vamos montar aqui uma struct. Sei lá. Tem aqui dois elementos, né? ID e name. E eu vou chamar essa struct de hack. Tudo bem? Então, se alguma coisa aí não fizer sentido para vocês, me avisem, tá? Então, eu tenho aqui uma struct. Lembrando, então, que agora eu tenho um tipo aqui, record, né, que é o tipo que eu tô utilizando. E eu posso, por exemplo, criar uma struct no determinado tipo, né? Isso aqui está armazenado na stack, certo? Então, inclusive, se eu pedir, por exemplo, qual que é o tamanho da variável, eu consigo imprimir esse tamanho. E aí a gente vai ver o que é, qual que é o tamanho específico dessa variável. E também o tamanho do tipo hack. Vamos ver aqui.
botando os includes, né? Então, structs. Então dá para ver, por exemplo, que um sinal bem claro, né, que uma coisa está na stack é quando eu peço o size off dela e ela me dá esse size off automaticamente. Eu poderia também ter um vetor de structs na stack aqui, né? Então vec stack. Então, são 5 structs. Então vetor na stack. E aí se eu imprimir também o tamanho da variável dessa variável específica, ele tem que dar 5 vezes o tamanho desse da struct, certo? Então são 24 vezes 5 aqui nesse caso. Então 120. Tudo bem aí por enquanto? Então eu estou passando por isso aqui porque isso vai ser importante. Então enquanto o vetor, né, enquanto a stack estiver sendo acessada diretamente, né, então aqui por exemplo o R1, como é que eu vou fazer? Né? Vamos criar uma funçãozinha aqui, print rec, que recebe um rec aqui. Eu quero imprimir ela. Vamos fazer duas funções. Vamos fazer uma função para ler uma struct rec do teclado. Aí o usuário digita. Pode ser útil a gente fazer uma função que eu passo aqui, por exemplo, ler rec, e eu passo R1 e ele lê para mim qual é. E uma outra função para imprimir também. Imprime, ou vamos seguir aqui o read, ou get rec, alguma coisa assim, ou read rec. E uma função print rec R1 para poder imprimir um registro, né, com o nome, o ID e o nome. Por que isso é útil? Depois eu posso reutilizar, sei lá, no cenário que eu tenha um vetor, né? Como é aqui embaixo, como a gente já tem aqui embaixo. Tá? Como é que eu faço um tipo de função desse? Então, as duas funções vão ter retorno void, porque a princípio não tem nenhum problema. Depois eu posso mudar, tá? Se quiser retornar alguma coisa. Então, quem que vai ser esse R aqui, né? Esse R vai ser uma struct, e ele vai passar, nesse caso aqui, vamos começar com o read. Então, essa função recebe um struct R, aliás, uma cópia de uma struct R, e altera seus campos usando scanf. Então, basicamente, eu vou fazer a leitura. Nesse caso aqui ela recebe uma cópia da struct R e altera seus campos usando scanf. Então vamos usar aqui o scanf, porcentagem D. E aí eu me compliquei, né? Eu usei bem um char ali para me complicar nessa situação. Então eu tenho scanf aqui, porcentagem D, E comercial, R. E aí como é que eu acesso isso, né? Eu acesso com ponto, certo? Porque R é uma struct diretamente, assim como aqui. A gente vai... Deixa eu definir aqui duas. Uma aqui a gente vai acessar na main e a outra na função. Então, a primeira eu vou atribuir, então R1 é igual a 1, R1.id é igual a 1, e R1.name, eu vou ter que usar uma função aqui da string para poder facilitar, senão vai ficar muito trabalhoso para poder fazer. Então eu vou usar um string copy, que vai atribuir ao nome, sei lá, Moacir.
Beleza? Dúvidas por enquanto, pessoal? E a gente imprime ela. Por que eu estou usando aqui, né, o ponto? Porque essa struct, eu tenho acesso direto a ela. Então, ela está armazenada diretamente na memória, né? Então, R1 aqui, me dá acesso direto ao ID e ao name. Então, tenho acesso direto a ela. Nesse caso, está inclusive na stack, certo? É de acesso direto mesmo. E vamos imprimir ela. Aqui também eu vou fazer o mesmo esquema. Para imprimir é um pouco mais fácil, né? Então, vou imprimir aqui porcentagem D, porcentagem S, barra N. Então, eu tenho o R.id e o R.name. É tranquilíssimo o print dela aqui. O read é um pouquinho mais chato, né? Porque a gente tem uma string envolvida, sempre tem uma string, é um tormento, né? Porque ele pode pegar o buffer aqui do teclado, a gente tem que deixar um espaço antes. E vamos usar o fget, o fgets e stdin. E aí eu vou passar o r.name. Eu sempre esqueço como é que funciona o fgets, hein? Sorte que a gente tem humano. O fgets passa a string, o tamanho e stdin. Então, a primeira string, depois o tamanho, então 20, stdin. Beleza. Então, aqui, né, eu estou fazendo uma primeira string, eu vou imprimir direto aqui, e a string 2, o registro 2, eu vou usar o read hack. Então, eu vou passar o R2, depois print hack R2. Beleza? Eu vou comentar essa parte aqui com o vetor, que depois a gente vai usar. Por enquanto, não. Então, o que eu estou fazendo, né? Tem duas funções, uma de imprimir e uma de fazer a leitura. Na primeira aqui eu estou acessando direto a struct, jogando valor 1 e um nome e tentando imprimir. E a outra eu vou usar uma função para fazer isso para mim. Vamos lá. Olha só, a primeira deu certo, né? Então ele imprimiu aqui, ó, Moacir, beleza. Segundo, vou colocar 2, Pedro. E olha o que ele imprimiu na tela. 0 e sei lá o que. Por que isso aconteceu? Qual é o bug desse negócio? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o valor da variável e mudar ela manualmente. R2.id, vou colocar aqui P2, ou certo? E agora vamos ver, né? Que eu tô colocando jogando um valor inicial aqui nela. Depois pedindo para o usuário digitar, depois imprimindo. Então, agora que eu usei 2222 Pedro, né? Vamos pegar outra pessoa aqui, ó, que está online, vamos ver. O último aqui, o penúltimo. O Henrique. Então, Henrique. Só que ele imprime na tela, Pedro. Então, quem que me explica aí por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Aí o Pedro Henrique está falando, né? R1 com seta name é apenas para RIP? Não, Pedro. Não é. Eu vou mostrar o porquê aqui. O R1, né, quando eu acesso a struct com pontos, quer dizer que eu tenho acesso direto ao próprio tipo struct. Nesse caso aqui, o hack é o tipo da struct. Tá? A gente está usando um type def aqui, mas se eu tivesse com um nome aqui, né? Por exemplo, hacktype, uma coisa assim, eu poderia usar também, né? Não tem problema nenhum. Struct hacktype, certo? Tanto faz. Esse hack em maiúsculo aqui é só um apelido para struct hacktype. A mesma coisa, tanto que eu posso usá-los como se fossem iguais, ó, não dá erro nenhum, certo?
Só que continua dando problema, né? Então, deixa eu voltar aqui ao REC, só para ficar tudo uniforme. Então, quando eu tenho acesso direto a struct, ao tipo que é da struct, eu acesso com ponto. Ninguém aí adivinha o que aconteceu aqui? Ó, então vamos ver. Eu até dei a dica para vocês. Ó. Essa função read rec, essa função aqui, ó, ela recebe R2, certo? Mas o que é R2? R2 é uma coisa abstrato, né? Assim, é uma variável, certo? E em computação, na programação, é igual na matemática. Se eu falar para vocês o seguinte, ó, f de x é igual a x ao quadrado. E eu falar assim, ó, resolve para mim, ó, f de a. Essa aqui tem resposta? F de a tem resposta? Não tem, porque eu não sei a, certo? Eu preciso primeiro resolver quem é a para depois fazer a operação. Então, vamos supor que a é igual a 3. Ah, beleza. Então, se a é igual a 3, isso aqui é igual a 9. Aí, beleza, tá certo. Então, quem que é R2? R2 é uma struct contendo ID e name, e que a gente já sabe que ID é igual a 2222 e name é igual a Pedro Pedro. Beleza? O que acontece aqui? Ele vai copiar a string R2 para o parâmetro R. Então, R é uma variável, é um parâmetro que pode ser visto como uma variável local da função readRec. Se ela é uma variável local, quando altero, então rec aqui, o R aqui, R também é do tipo rec contendo r.id e r.name. Mas é uma variável local dessa função. Então, eu estou passando uma cópia de 22222 e Pedro Pedro para essa variável R. Esse scanf está alterando a variável local. Altera a variável local. E aí o que acontece aqui no final? A função R é desempilhada. A variável R. E aí quando eu volto para a função principal, o que eu tenho na função principal? Não tenho nada do que foi digitado, porque eu perdi. Eu fiz uma cópia desses valores, 2222 e Pedro Pedro, numa outra região da memória. Alterei essa outra região da memória, depois desempilhei essa região. No final tem a mesma coisa. Então, eu vou deixar essa função aqui. Vou deixar errado, certo? Porque é o jeito errado de fazer. Wrong way. Então, o que é melhor eu fazer quando eu estou trabalhando com structs? Principalmente quando eu estou trabalhando com struct. Imagina, essa struct é pequena, ainda tem 24 bytes. Mas se eu tivesse uma struct enorme, com um monte de coisa aqui dentro, com outros vetores aqui, com outros valores, e essa struct, sei lá, é enorme, ela tem 1K, por exemplo. Então, toda vez que eu vou ficar copiando 1K de memória, por exemplo, a própria stack, ela tem limites de memória. Então, se eu ficar passando, copiando coisas para lá e para cá, não é legal. Então, o ideal, o melhor jeito de tratar isso aqui, eu, ao invés de passar, e aqui também, né? Também esse print aqui não está muito bem recomendado, não, tá? O melhor jeito, vou deixar aqui uma cópia.
é eu pegar e utilizar um REC asterisco R. Então eu vou até colocar PR aqui, que é tipo um ponteiro para R mesmo. Tá? Aqui ele vai receber o endereço, ou eu posso utilizar end R, né, o endereço de R. Recebe então recebe o endereço de uma struct e faz a leitura alterando seus valores. R, a mesma coisa, ó, R é um parâmetro que pode ser visto como uma variável local da função readRec. Só que agora, R não é do tipo rec, R é do tipo rec asterisco. Então, como é que eu faço para acessar? Quando eu faço asterisco read R, então acesso ID e name. Então, o que eu teria que fazer? Asterisco R.id para acessar o ID lá da variável real. Asterisco R.name. Tudo bem isso aí, pessoal, por enquanto? Então, ela também é uma variável local dessa função, mas ela é uma variável agora que tem um endereço. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, asterisco R.id. Asterisco R.name. Tudo bem? Tá, mas olha que feio que fica isso aqui. Olha, asterisco R entre parênteses, ponto ID, pega o endereço disso. Asterisco R ponto name, né? Não é legal, tá? Do jeito que tá aqui, assim, não tá tão bonito. Dá certo, a gente vai ver. Ó. Opa, peraí, deixa eu alterar o readRec aqui pro não wrong way, né? Ou pelo menos fazer duas versões dele. Então eu vou ter duas vezes aqui. Primeira tentativa do jeito errado. E segunda tentativa da forma recomendada. Então aqui eu tenho que passar o endereço de R2, tá? Beleza? Porque agora eu vou passar... Aqui eu estou passando quantos bytes, ó? Estou copiando 24 bytes. Não, desculpa. Aqui também, né? Aqui eu estou copiando 24 bytes. R2 é uma struct container, ou seja, estou passando 24 bytes por parâmetro. Aqui, não, né? Aqui eu tenho asterisco R2. Opa, e-comercial R2. É um endereço. E como todo endereço, tem 8 bytes. Então, uma das vantagens é essa. Eu sempre passo 8 bytes. Né? Se eu usar o endereço, eu tenho sempre 8 bytes. Essa é o que a gente chama, por isso que a gente chama de referência, né? A passagem de parâmetro por referência. Mas, na verdade, é um valor também, tá? A gente usa referência para dizer que eu tenho um endereço em mãos ali. Mas o endereço também é um valor, de certa forma. Então, vamos lá. Eita. Que agora eu tentei aqui... é undeclared. Tem alguma coisa declarada aqui. É end R, né? Certo. End R. É bom te usar dois nomes diferentes, porque não vai identificar realmente que é outra coisa. E no final da função, a variável end R é desempilhada. Mas como eu estou mexendo no endereço, o que eu mexi lá no endereço continua igual, porque está na main. Então agora, a primeira tentativa do jeito errado. Então 1, 2, 3, 4, 5. Henrique. Não deu certo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, agora foi. Então, por quê? Porque agora eu tenho acesso mesmo à variável. Né? Antes eu estava só copiando ela e não alterando nada. Tá? Bom, então aí, o que eu vou explicar para vocês? Por que eu fiz toda essa volta? Para dizer que, quando que eu uso seta?
quando eu não quero, quando eu quero que o meu código fique mais bonito. Basicamente é isso. Então, ó, ao invés de usar asterisco, uso a seta. Ao invés de usar asterisco, troco por seta. Então, é só isso, essa é a diferença. Não tem nada a ver com heap, não. Quando quero fazer uma variável do tipo struct, asterisco, ponto, alguma coisa, posso substituir por var struct seta alguma coisa. E é só isso. Então, o operador seta, ele me dá de graça, digamos assim, o asterisco. Eu não preciso usar o asterisco. Então, na verdade, o que ele está fazendo com a seta? Ele está dizendo o seguinte, vai no endereço de var struct, acessa a struct lá dentro e pega o campo, alguma coisa, nesse endereço. Enquanto que o ponto, eu não tenho endereço, eu tenho a struct direto. Tudo bem? Então é isso aí, essa é a diferença. E agora dá pra gente mexer aqui nas outras, né? O ideal, né, então como eu falei, é a gente ter mesmo print hack aqui, né? Eu tô copiando tudo para poder fazer a impressão. Então, vamos copiar, criar uma versão aqui. Não é que não funciona, mas não é recomendado. Agora sim, né? Agora sim. Passo só o endereço suficiente para acessar os valores e imprimir. Então, print hack aqui com asterisco. Vou chamar aqui de PR. E aí, como eu não quero usar o asterisco para acessar, eu uso o operador de seta. Beleza? Muito mais interessante, né? Desse jeito. Então, eu vou copiar. Opa, deu um monte de erro aqui. Ah, tá. Que agora, né? Todos os print hack agora tem que ir com asterisco. Eu vou usar aqui o print hack not recommended também. Só para dizer que eu usei. Tô fazendo aqui. E aí agora para dizer que está tudo igual, certo? Ele vai dar o mesmo efeito. E aí, travou aqui, né? O que eu fiz, eu não sei. Print hack not recommended, read hack R2. Então, eu tô passando aqui certinho, por que tá dando... Ah, tá. Eu repeti, desculpa, pessoal. Tem duas entradas aqui, né? Então, vamos deixar assim. Vai ficar muito comentário, tá? Uma forma de fazer, de acessar os campos da struct apontada por NDR usando asterisco. Outra forma é usando seta. Então, vou usar um dos dois só, não os dois igual eu estava fazendo. Agora sim. Beleza. Então a seta ajuda, né, com o struct, porque eu não passo mais o... como é muito comum passar endereço de struct, inventaram esse outro jeito de você acessar um ponteiro para struct, que é usando seta. E isso é útil também, né, se eu tiver um vetor de structs, né, vai ser a mesma coisa, né? Então se eu pegar aqui, ó, vou pegar e fazer um read hack
Vamos ver se ele vai aceitar isso aqui. Em C a gente sempre tenta, né? Às vezes dá. Olha só. Nossa, deixou. Então, e aqui o tamanho da variável rec, né? Eu tenho acesso a ela direto, já tinha até colocado. Vamos ver aqui como é que é aquele nome? Famoso. Beleza, deu certo. Então, só que, olha só, né, o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou supondo, usando o fato de que arrays são endereços, né? O ID de arrays. Então, o que eu estou modificando aqui é o primeiro endereço desse vetor. Mas eu poderia fazer isso para todos, né? Então, eu poderia vir aqui e dizer, olha, para cada valor e alterando, imprimindo o primeiro endereço, ou seja, back stack 0. Aqui eu posso fazer para todos, né? Então eu vou fazer para os 5 e mais. Eu vou ler todos eles primeiro, leio todo mundo, depois imprimo todo mundo. E aí eu passo aqui agora a posição, só que o que eu tenho que fazer agora, né? Eu tenho duas opções aqui, eu posso passar a posição i, só que quando eu acesso isso aqui não é mais um endereço da struct. Isso aqui é uma struct. Então, ou eu passo assim o endereço, ou eu passo ela mais o valor. Também posso fazer isso. Qualquer um dos dois funciona. Vou fazer a partir do segundo aqui. Então, e agora os elementos, né? Então, 1, ABCD, 2, EFG, 3, 4, blá blá blá, 5, e aí beleza. Então, ele conseguiu armazenar aqui todos os valores bonitinho e imprimir depois. Então é assim que a gente, por isso, né, que é assim que funciona structs e o seu uso com seta. Bom, aí vocês poderiam perguntar, e agora, e na heap? Mesma coisa, né? Mas olha só, quando eu faço rec, asterisco, vetor na heap, qual que é a diferença? Agora eu vou acessar isso com malloc, né, ou com algum outro método de alocação dinâmica. Então eu vou dizer, ó, pega o tamanho do rec e aloca para mim quatro structs na heap. Beleza. Quem que é vec heap? De que tipo que é? É asterisco, certo? Então, o resto funciona igualzinho. Né? Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que depois eu tenho que fazer um free aqui embaixo. E é isso. Então, se a gente fizer essa sequenciazinha aqui de... Vamos pegar só uma. Vou fazer só... Opa. 4 aqui. Então, o uso de seta ou não tem a ver com se eu tenho o endereço da struct ou se eu não tenho. Se está na stack ou na heap, não tem tanta diferença assim. Claro que aqui eu tenho que colocar heap, senão não vai funcionar.
agora na heap, mesma coisa. 1, ABCD, 2, EFG, 3, AIJKL, 4. Beleza. Então funcionou igualzinho, sem nenhum problema. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho Valgrind aqui. Não. Ah, tem. Eu vou usar aqui o Valgrind para vocês verem. Então, primeira tentativa, beleza. Segunda tentativa. 1A, 2B, 3C, 4B, 5E. Agora na heap. Taranã, taranã. E beleza, então ele funcionou. Em uso ao sair 0 bytes em 0 blocos. Foram feitas 3 alocações, 3 frees, então sem nenhum problema. Tá? Então eu estou usando perfeitamente, não deu nenhum erro aqui, nenhum warning, nem nada de que eu acessei os valores de forma errada. Então acho que com isso aí dá para entender bem, com esse código dá para entender bem como é que funciona structs, seja na stack ou na heap, e usando o operador ponto, usando o operador seta. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Manda aí. O Pedro aqui perguntou, né? Se ao invés de criar 2 cópias da struct, R1 e R2, eu queria criar n structs, tipo um array. Eu já fiz, né? Tá aí. Aqui, um jeito aqui na stack, né? Que eu tô fazendo 5. E aqui na heap, que eu tô fazendo 4. Mas aí poderia ser, assim como foi 5 e 4, poderia ser 10 e 1000, certo? Não tem nenhum problema. No Telegram... Vamos ver. Então, a gente tem file. Então, file já é outra história, né? Então, vamos lá, fechar aqui. Vou começar a falar só, né? Porque esse aqui dá bastante... dá um assunto bastante grande, tá? Sobre file. Eu posso, inclusive, começar e preparar uma aula maior para a semana que vem, tá? Com conteúdo de arquivos, porque é bastante coisa. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa que... Então, arquivos. Então, o que acontece? Toda a memória que a gente acessa, né, que seja, sei lá, tem um vetor de int a 10 posições, né? Então eu venho aqui, faço um for aqui rapidão, só para preencher esse A aqui com alguma coisa. Vamos fazer usar aqui o exemplo que eu já utilizei na aula, né? Então void altera vetor longint. Ele vai pegar aqui um longint asterisco v de tamanho n e a alteração vou utilizar uma função para fazer. Vou chamar de altera. O que é essa função aqui? Ela recebe um valor inteiro. Então, ponteiro para a função aqui de novo, só para reforçar. Então, o que ela vai fazer, né? Então, eu vou receber aqui o A na posição I, recebe a altera na posição I. E aí, então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou fazer altera vetor longint, passando o A, passando o tamanho dele e que tipo de alteração que eu vou fazer. Então, por exemplo, uma PA.
né? Progressão aritmética. Então aqui, como é que eu faço essa função? Então essa função ela tem que ter void, não, aqui ela tem que ser int, né? Tem que voltar um int. Long int, melhor ainda. Long int, pa, int, i. Então eu vou pegar aqui e dizer que eu tenho o iésimo, mas aí é mais difícil, né? Vou fazer assim, ó, sequencial. Sequencial. Então, esse sequencial, ele vai simplesmente retornar i, que é o próprio valor. Aí eu poderia criar um outro aqui, que é potência de 2. E retorna i ao quadrado. E aí eu tenho, como é que vai ser o comportamento da função? Vai depender do que eu chamo aqui. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a função altera vetor long int, eu não preciso nunca mais mudar. Então esse forzinho aí fica sempre assim. O que vai ser atribuído ao vetor vai depender da função que eu passar por parâmetro aqui. Então é um uso bem interessante da função. Beleza. Então, qual que é a questão aqui, né? Eu faço todo um processamento aqui, modifico os valores desse vetor. Aí eu posso fazer um imprime vetor aqui, com 10 posições. Eu posso até fazer uma coisa mais louca aqui. Não, deixa assim. Fazer imprime vetor tá mais fácil. Porque eu poderia embutir alteração e impressão na mesma. Tá. Então aqui eu vou imprimir. Aqui tá 10, né? Tem que ser N. Senão não vai ficar genérico. N. E então, printf desse cara. E aqui não é A, é V, né? Então, agora sim. Então, beleza. Temos aqui as funções. Então, vim aqui, né? Alterei o valor do vetor. Vamos rodar essa função. Faltou todos os includes. Beleza? Eu vou lá e rodo. Tá, fiz aqui a função, tá bonita aí, tá funcionando. A questão é o seguinte, agora que eu tenho os valores, vamos supor que eu calculei um monte de valor aqui, eu perco esses valores, certo? Quando eu entro de novo no programa, toda vez que eu entro de novo no programa, ele tem que calcular tudo de novo. O que eu gostaria de fazer, talvez, além dele simplesmente alterar, né, criar os valores de um vetor, aqui nesse caso, vamos criar aqui até um genérico aqui, um nzão aqui. Poderia ser na RIP, tá? Vou até fazer na RIP mesmo. Vamos pegar o int argc, asterisco argv. Então é o usuário que vai definir isso, né? Então aqui quem que vai ser n? N vai ser o primeiro argumento passado pelo usuário. E eu só vou verificar aqui se argc é menor do que 2. Se for menor do que 2, eu vou dar um erro. E sair fora. E aí, para quem já está avançado e quiser usar fprintf, pode ser que eu gere um erro mesmo, né? Utilizando esse formato aqui. Então, o sistema operacional vai entender isso como um erro. E aí agora eu vou fazer o seguinte, né? A recebe malloc
faz off 20 vezes n. Sempre que a gente usa malloc, né, a gente se sente um pouquinho mais hacker, então mais legal. Então, arquivos aqui, erro, passa o tamanho do vetor, vou passar 10, gerou com 10. Passar 100, ele gera com 100, certo? Maravilha. Tá, eu gostaria de armazenar esses valores agora num arquivo. Num arquivo mesmo, quando eu saísse do programa, isso aqui ficasse armazenado. Para isso, eu vou utilizar... Como é que eu acesso? Né? Vamos supor que eu tenho um arquivo aqui. Ó. Vamos sair aqui. Números.txt. Eu quero armazenar aqui, ó, valores aqui nesse arquivo. Por quê? Quando eu tenho um arquivo, aqui ó, no computador, né, aqui, números.txt, eu posso acessar esses números de novo depois. Mesmo se eu desligar o computador e ligar de novo, vão estar aqui os números. Então eu quero que esses dados gerados nesse programa sejam persistentes. Ou seja, que eles fiquem, eles não dependem da memória RAM do computador. Para eu poder acessar arquivos dentro do disco, dentro do HD, o tipo file e ele é um ponteiro. Tá? Basicamente, todo arquivo file é um ponteiro. Então, ele é como se eu estivesse usando a memória para simular um acesso ao disco. Então, é como se tivesse um endereço, e esse endereço, ele aponte, digamos assim, para um arquivo no disco do computador. E isso é muito comum nos sistemas Unix, né? E o Linux puxou isso, tudo é um arquivo, né? Então eu consigo acessar aí dessa forma. Como é que eu trato isso? Né? Eu abro um canal de comunicação com o disco, com o HD. Pode ser SSD, sei lá, ou pendrive, qualquer coisa. Um sistema de arquivos, né? E eu faço isso utilizando um open. É como se fosse, então, file open. Então eu vou utilizar números.txt. E vou dizer o seguinte, ó, abre esse arquivo aqui no formato escrita. E agora, assim que eu abrir aqui no formato escrita, eu posso escrever nesse arquivo. Como é que eu escrevo nele? Se for um arquivo de texto, se eu quero escrever uma informação de texto, como é que eu escrevo texto na tela? Alguém manda aí no chat. Como é que eu escrevo texto na tela? Nossa, ninguém está prestando atenção. Se eu quero escrever um número na tela, como é que eu faço? Não, mais simples que isso. Gabriel, passa do teclado para o buffer. Não. O que eu uso aqui, ó? Printf, isso aí, obrigado. Printf, certo? Se eu quero escrever num arquivo, eu uso fprintf. Olha que difícil. O que eu passo por fprintf? O que eu quero escrever. E antes aqui, ó, eu passo qual é o arquivo, p. E fechou, é isso. Certo? É só isso. Tá, mas eu quero imprimir aqueles números lá. Os números que foram gerados aqui. Tá vendo que tem um imprime vetor? Vamos criar um salva vetor. Salva números, né? Do vetor. Só que agora eu tenho que passar o arquivo, né? Então eu tenho que passar. Vou pegar aqui, copiar esse cara. Então, salva números. Eu vou passar o arquivo. Eu vou chamar aqui de arc. O arquivo. O A e o N, né? Que agora eu tenho que saber onde eu vou armazenar isso. E esse cara ele é muito parecido com o imprime vetor aqui, ó. A diferença é que eu tenho um extra aqui, que é um file asterisco, arquivo. E agora eu vou utilizar um fprintf para ele dizer, ó, imprime no arquivo para mim isso aqui. E imprime no arquivo para mim isso aqui. Tá
Então, é isso. O que eu tenho que fazer no final? Assim como no malloc eu tenho que fazer free, no fopen eu tenho que fazer fclose. Fecha o arquivo, para ter certeza que tudo que eu salvei realmente está salvo, e está fechado, está bonitinho. Ele fecha o canal de comunicação. Então, opa, acho que eu copiei, né, só o vetor. Não lembro, acho que é salva números vetor? Salva números. Muito bem, então tá aqui. Erro, passa tamanho do vetor. Lint. Então ele escreveu na tela, né? Porque ele já tinha pedido isso. Só que olha só, aqui a gente tem o nosso números.txt. Se eu olhar aqui em números.txt, tem o conteúdo. E ele ficou persistente aqui. Eu posso utilizar quantas vezes eu quiser. Beleza, pessoal? Então a gente, assim, esse é só o início, tá? Primeiro eu arranhei aqui o que é um arquivo e como é que a gente utiliza um arquivo. Eu posso até criar aqui, ó, eu não preciso passar por uma função, tá? Eu posso mexer nele aqui dentro mesmo, arquivo para exemplificar o uso de file. E já baixo os números que geramos para você. E é isso aí. Então a gente consegue processar arquivos dessa forma. Isso é um arquivo texto, tá? Existe uma maneira também, ao invés de eu colocar valores em caractere, de eu também gravar em binário, tá? Mas aí é uma outra história, eu posso preparar aí na próxima aula para vocês, se vocês levantarem essa dúvida.